Olá pessoal, então vamos lá, né? Nossa aula número 04, Problemas de Física 1 no Software Maxima. Então essa aqui é uma sequência de aulas para a turma aí que está fazendo a componente de Física Computacional. Terei uma introdução ao Software Maxima e a gente está buscando aí algumas aplicações na Física 1, né, trabalhada aí na licenciatura em Física. Inclusive, né, as questões que nós vamos trabalhar hoje aqui nessa aula são questões que foram tiradas da prova de Física 1 de 2019, que é a mesma turma que está, né, acompanhando essa aula aqui de Física Computacional, né, que eles estão agora no oitavo período. Então a gente aproveita e faz uma revisão de Física 1. Então quem assistiu a aula 3, né, foi uma aula mais preparatória aí, até corrigindo, né, depois estava vendo lá que em alguns momentos eu troquei a palavra colchetes por chaves, mas isso acaba sendo um pouco comum aí para gente, né, que acaba usando muito na matemática, na física, tanto colchetes quanto chaves, às vezes no mesmo sentido, né, de escrever expressões algébricas, mas na computação tem que tomar cuidado, né, o que é parênteses, o que é colchetes é colchetes, o que é chaves é chaves, então tem que tomar um certo cuidado mesmo. Bom, gente, antes de continuarmos, né, nessa aula, mais para o meio aí, a gente vai usar gráficos no Maxima. A gente vai plotar alguns gráficos aí. Dependendo da instalação do Maxima de vocês, pode ser que a biblioteca Draw ela não esteja carregada. Então é comum, né, na hora que você faz o primeiro gráfico, depois que instala o software, ele apareça uma mensagem de erro. E aí, né, o aluno fica muito sem saber o que fazer diante dessa mensagem. Então eu já adianto que é necessário você carregar o módulo Draw. Isso é uma coisa que vocês precisam fazer apenas uma única vez, depois da instalação do Maxima. Deixa eu até rodar o meu aqui, não sei o que vai acontecer, né? Olha, é isso mesmo, ele vai fazer este processo aqui, ó, certo? Mas depois não precisa mais. Então ele vai compilar, ele vai carregar aqui no caso a GR Comum Lisp, que é uma biblioteca, né? Então não precisa se preocupar com esses comandos aqui, mas é bem importante. Depois que vocês fizerem isso, né, e ele der aqui que finalizou a compilação, você já pode trabalhar com gráficos, né? Você tem um menu aqui que é mais direto, né? Até não precisa ficar lembrando de comando nenhum, então você coloca aqui uma expressão x ao quadrado, por exemplo. Aqui você tem a variável x, né, o valor, o range, né, o valor, a região onde você quer que plote o gráfico para o valor x, então de menos 5 até 5. A quantidade de ticks, que tem a ver um pouco com a precisão, né, com que o gráfico vai aparecer. Bom, então aqui funcionou, certo? Esse daqui é a equação para gerar gráficos, então você pode, né, brincar aqui à vontade. Então eu coloquei x ao quadrado menos x ao cubo. Então aqui é de quanto até quanto, né? O valor mínimo para x e o máximo para x, sendo x a nossa variável, certo? Então, só para resumindo essa primeira parte aqui, né, antes de iniciarmos os problemas, é muito importante dar um load draw no seu máximo. Deixa eu ver se acontece se a gente repetir o comando, acho que ele vai dizer que já carregou. Vamos ver, ou ele faz de novo. Ele não dá uma continuidade, então é isso mesmo. Depois que vocês fazerem isso a primeira vez, essas linhas aqui na segunda vez já não aparecem mais. Se você fechar o programa e abrir de novo, provavelmente não precisa também mais fazer isso. Tá? Então fica aí como uma dica. Né? Então vamos lá para o nosso problema de número 1. Né? Então vamos ver aqui como que nós vamos resolver ele. Bom, sempre que iniciarmos uma solução nova, é importante colocarmos o QAll, né, para que aquilo que está na memória, que foi colocado como entrada nas linhas de cima, não atrapalhe aqui, né, o novo projeto, certo? Ou lista de comandos. Então vamos lá fazer uma leitura aí do nosso problema. Um probleminha bem típico, né, de introdução aí de Física 1. Então vamos fazer aqui uma rápida leitura e tirar algumas as informações mais importantes aqui. Então a aceleração de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada pela função. Então aqui nós temos a aceleração, a de t, igual a 2t ao quadrado mais
4t. Né? Ela se move ao longo do x. Sabendo que no instante, então ele deu aqui que o tempo passa a contar a partir do zero, t igual a zero. A velocidade, então ele deu uma velocidade inicial, v0, igual a 4 metros por segundo. E a posição inicial, x0, igual a 2 metros. Certo? Encontra a função da posição x de t e da velocidade v de t. Bom, tendo a aceleração e tendo as condições iniciais aqui para velocidade e posição, para resolvermos esse problema nós usamos a ideia de derivadas integrais, da posição, velocidade e aceleração. Então, se nós temos, esses aqui são os dados, certo? Só destacar aqui, Então, do problema. E agora a gente vai usar a primeira ideia aqui de integral, que quando a gente quer calcular a velocidade, a velocidade nós podemos calcular a partir da integral da aceleração. Então, a velocidade t, ela vai ser igual à integral de a de t, certo? Então, no máximo, a gente vai colocar essas entradas, e fazer a integral de v de t. Aí o que ele pergunta? A velocidade, então, e depois que nós encontrarmos v de t, ele pede para encontrar x de t. Então, x de t, a função horária para a posição, ela vai ser a integral do resultado que nós obtermos aqui na equação, vou chamar aqui de equação 1, O resultado aqui da equação 1 a gente vai substituir na equação 2, certo? E vamos encontrar x de t. Só isso? Só isso. Então vamos aqui no máxima para vermos como que a gente entra os dados para resolvermos essa conta aí. Bom, a de t não é uma variável, certo? Então ela é uma função, então nós usamos dois pontos igual. Aí 2 que multiplica, usamos asterisco, vezes t, circunflexo para fazer ao quadrado, mais 4t. Tem que colocar a multiplicação ali para não dar problema. Eu posso usar um ponto e vírgula numa primeira vez, eu dou um Shift Enter para rodar e vejo que está tudo ok, não preciso mais desse resultado, então eu posso ocultar essa saída. Aí nós temos aqui t0 igual a zero. Como t0 é igual a zero, eu não preciso me preocupar muito com isso, porque ele fala isso no problema mais para definir aqui o x0 e o v0. Então a posição inicial é uma constante que recebe 2. É uma entrada simples, então eu posso colocar ali para ocultar a saída dela. V0, 2 pontos. Eu gosto de deixar assim, às vezes, quando é constante. V0 igual a 4. Não vou me preocupar aqui com as unidades no máximo, certo? Mas é metros por segundo. Eu dou um Shift Enter, É sempre bom dar Shift Enter para ver se está tudo ok com o código. E agora nós vamos iniciar aí, como que nós vamos encontrar a função horária da velocidade a partir da integral de a de t. Então nós podemos colocar aqui que a função v de t, ela é uma função que pega, geralmente a gente pode usar aqui já como função, ou colocar dois pontos aqui, depende do que a gente vai fazer com o v de t na sequência. Integrate, que é o comando para fazer integrais, a de t, vírgula, aí a variável, t, ponto e vírgula. Veja que quando a gente resolve a integral, a gente já pode até incluir aqui que existe uma condição inicial, que é o c da integral, que vai ser o v0. Então eu dou um Shift Enter. Ele não mostra ali o resultado, porque ele é, como a gente sempre fala, um software simbólico, mas vamos tentar examinar aí quem é v de t. Então tá lá, ó. Então v de t é uma função que é a integral de a de t mais v0. E aí ele integrou. Qual que é a integral de 2t ao quadrado? 2t ao quadrado vai ser 2t ao cubo sobre 3. Qual que é a integral de 4t? Então vai ficar aqui 2t, certo? Ah, não, ele organizou aqui, A integral de 4, é 1 mais 2, então fica ao quadrado, 2 passa para baixo, 4 sobre 2, 2t ao quadrado. Mais, e esse 4 aqui é a nossa condição inicial, que é o v0. Então está resolvido, Tem uma coisa legal no Maxima,
que você pode copiar a expressão aqui da saída e colar em uma entrada, né, se você quiser fazer aqui uma definição, e você vê ela, né, na sua forma digitada e na forma como a gente escreve, né, na programação do Maxima. Então a gente pode copiar essas linhas aqui, ó, certo? Só como exemplo, né? Não vou deixar isso aqui depois não, só... Ó, então ele escreve ele integrate, né, escreve a função exatamente como nós escrevemos ali na linha de cima. Feito VDT, certo? Eu vou deixar VDT, né, porque ele faz parte da resposta. Essa linha aqui ela não é necessária para mostrar para a gente. Agora precisamos calcular x de t. Então a função x de t é uma função que vai ser a integral, integrate, pela definição, né, v de t, mais a constante inicial que é x0. Vamos ver o que ele vai fazer. Deixa eu só ver o que eu... Ah, tá, eu coloquei, olha só, gente, deu uma coisa estranha, é sempre bom ir testando, né? Porque eu coloquei o t aqui como parâmetro da função velocidade. Então, a gente tem que colocar ele aqui pro lado de fora, certo? Então tá aí, nosso x de t. Se eu quero olhar o que tem na variável x de t, eu posso esconder agora essa linha aqui que faz o integrate, porque ela mostra de forma simbólica, né? Eu não, como resultado, estou interessado mais no pós fazer a integração. Então tá aí, ele integrou novamente, então nós temos a resposta para x de t igual a t a quarta sobre 6, né? Ele resolveu, né, mais uma integral ali, o 2t ao quadrado virou 2t ao cubo sobre 3, mais 4t, mais a condição inicial que é 2. Então só para completarmos aqui a nossa solução, né? Então ele pergunta lá no problema, vamos conferir lá, ó. Encontra a função da posição x de t e da velocidade v de t da partícula. Então aquele problema bem tranquilo, né? Só para encontrar as funções mesmo. Então só para colocar aqui na ordem, ó, como resposta nós temos que x de t vai ser igual a t a quarta sobre 6 mais 2t ao cubo sobre 3 mais 4t mais 2. E v de t vai ser igual a 2t ao cubo sobre 3 mais 2t ao quadrado, opa, só arrumar o sinal de mais aqui, mais 4. Certo? Então tá aí, né, resolvido o nosso primeiro problema. Ok? Então vamos lá agora para o nosso problema de número 2. Esse também é um problema que foi retirado de uma prova de Física 1, aplicada em 2019, e inclusive foi aplicada para a mesma turma que está, né, acompanhando essas aulas aqui que estão sendo gravadas. Então vamos, né, revisar esse problema aí. Então vamos fazer a leitura ali. A posição de uma partícula é dada por x de t igual a 5t menos 5t ao quadrado, certo? Dá para ver aqui que é semelhante, né, a uma equação de um MRUV, né? Então o 5 aqui tem, aqui no lugar do 5 a gente tem a sobre 2, né? Então já dá para imaginar o quanto é a aceleração aqui, a gente já consegue imaginar também quanto que é a velocidade inicial, só de bater o olho no formato da função. Então, dada essa função horária da posição, ele pergunta qual é a aceleração média da partícula entre os instantes t igual a 0 e t igual a 2 segundos. Então a primeira ideia aí, né, a partir da posição, é a gente obter a velocidade depois da aceleração. É claro que, né, já dá para fazer aqui de forma direta, né, porque você tem aqui o formato de uma equação de MRUV, mas nós vamos aplicar ali no Maxima, né, para aprender como colocar essas informações, né, lá no software. Ok? Bom, ele pergunta também na letra B, né, qual é a coordenada positiva máxima alcançada pela partícula. Então aí a gente vai ter que fazer um exame de função, né, fazer uma análise aí da função horária, da posição, de maneira que a gente tem que derivar, igualar o resultado a zero, encontrar o valor de t e depois o valor, né, do ponto máximo aí. Mas enfim, vamos
né, fazer a primeira parte. Aqui no Maxima é sempre interessante nós, né, colocarmos aqui um Ctrl 1 e dizer que aqui agora é o problema 2, certo? Pulou, aperta a setinha para baixo, né, para ele cair aqui na linha de input. Da mesma maneira aqui, veja só, gente, a gente tem o cursor dentro, né, das células e tem esse cursor fora aqui, ó. Então é um conceito um pouco diferente aí, né? Isso não tem em outros editores, então eu posso digitar aqui, certo? Aqui, problema 01. Problema 01, problema 02. Então vamos entrar lá com nossos dados, né, bem poucos por sinal. Nunca podemos esquecer do que o AL é um tipo de entrada que eu não preciso ver o resultado. Então, a função x de t, se é a função a gente usa dois pontos igual, né, não é dois pontos e nem igual, certo? Sempre que é função, dois pontos igual. 5 vezes t menos 5 vezes t ao quadrado. Terminou a linha de comando, eu posso colocar aqui um Shift Enter, vejo que está tudo ok, eu posso ocultar a resposta, certo? Para obter a aceleração, primeiro a gente começa calculando a velocidade. A velocidade é uma função também. Ela é uma função que consiste na derivada da equação para a posição com t como variável. Então, se eu der um Shift Enter, a gente vai ver que ele não mostra, né? Ele é um software simbólico. Posso até colocar já aqui o ADT, ó. Então, quem que é a aceleração? Então, só para colocarmos aqui no papel, como é que a gente está resolvendo esse problema aqui? Usando integrais, quer dizer, derivadas integrais, né? Então, se a gente tem a posição, nós podemos obter aqui, podemos obter a velocidade em função de x. Obtendo a velocidade, nós podemos encontrar a aceleração. Então, a solução consiste, né, nesses dois cálculos aí, né? Ele quer mesmo a aceleração. Então, vamos lá. Então, a aceleração vai ser a derivada de v de t. Mas veja que ele não está mostrando para nós ali, né? Opa! O que eu digitei aqui? Eu dei um espaço entre os dois pontos e o sinal de igual aqui, ó. Pronto. Então veja que ele não está mostrando para nós o resultado, né? Apesar que se eu examinar só, colocar aqui para ele mostrar só o valor de A de t, deixa eu ver se ele vai mostrar. Menos 10. Se eu colocar aqui para ele mostrar só o valor de v de t, pode ser aqui também, ó. Ele já mostra para a gente. Então, né, posso deixar assim, não tem problema nenhum. A única situação aqui, gente, né, então já tem as respostas ali, tá? Posso até copiar, né? Então, a equação para velocidade é igual a 5 menos 10t e a aceleração é constante, né? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Ele pergunta qual é a aceleração, não faz sentido calcular, né? Mas vamos supor que eu queira calcular usando o Maxima, calcular a aceleração a partir das velocidades, certo? Aqui ele provavelmente não vai aceitar, porque ele está tratando o v de t como algo simbólico. Deixa eu ver, a velocidade para o tempo 2, ele não vai aceitar, certo? Por quê? Porque esse resultado diff, né, ele está analisando as suas variáveis. Então existe uma forma de você ter em VDT, armazenado em VDT, a expressão mesmo, 5 menos 10t. Então, tá vendo aqui, ó, esse 5 menos 10t eu queria que tivesse dentro do v de t, e ele perdesse essa informação de que v de t é uma derivada de algo. Ele não vai, né, seguir em frente os cálculos aqui, enquanto ele for escrito dessa maneira. Então, existe talvez em outros programas a gente podia fazer tipo um eval, né, um float. Nem sei se o float funcionaria aqui, acho que não, certo? Só para testar aqui. Não. Então ele tem um operador, que é o cot ou apóstrofo, certo? Que faz isso pra gente. Só que ele tem que estar a diff. Muitas vezes eu coloco assim, ó. Eu mesmo cometo várias vezes esse erro, né? Colocar esse apóstrofo
e já o comando da derivada. O que faz isso então? Se eu colocar esse operador apóstrofo e a derivada dentro, certo? Ele já vai, ele já vai associar 5 menos 10t como, né, a função de v de t. Se eu tirar isso daqui, ele fica mostrando igual ao tal a de t, aqui, como derivada. Então, se eu quero forçar ele a resolver a derivada, pegar o resultado da expressão, né, de a de t e jogar na função aqui, tem que colocar esse apóstrofo. É algo, né, mais assim, específico aí do máxima. E aí ele funciona agora. Agora eu posso calcular, né, a função horária, certo? Por exemplo, v de 2, que é importante aqui para nós, que é menos 15. E eu posso até fazer um cálculo aqui para a aceleração média agora. Ó. Então, a gente já sabe que é menos 10, né, porque ela é constante, mas só para mostrar, é uma constante, então ela recebe v final, que é v de 2, menos v inicial, que é v de 0, sobre o tempo final, que é 2. Então vamos ver lá. Ele já calculou aqui a aceleração média para nós, que é menos 10 metros por segundo quadrado, certo? Como é um valor constante, mas é só mais para aproveitar aqui a oportunidade, né? É um problema bem simples, mas aproveitar aqui a oportunidade para mostrar os comandos do máxima mesmo. Bom, agora a segunda parte ali, qual é a coordenada positiva máxima alcançada pela partícula, a gente vai ter que fazer um teste da função, né? Em que a gente deriva a função da posição, certo? Que já temos, né? Que é v de t. Então a gente vai só encontrar aqui quanto que vale v de t para o tempo zero, certo? Então vamos lá, para encontrar o máximo de uma função, a gente deriva igual a zero, acha o t, depois retorna na equação original e acha o valor da coordenada máxima. Então ele aqui é o x, deixa eu só mudar aqui, certo? Ele aqui é o x máximo, né? Então deixa eu só ver se é isso mesmo ali. Qual é a coordenada positiva máxima? Então ele aqui é o x máximo. Então primeira coisa, né, nós vamos pegar a derivada de x de t, que é a expressão que a gente já tem ali para a velocidade, e a gente vai igualar isso a zero. Aí nós vamos resolver essa equação para t, certo? E com o t, né, a gente vai substituir na equação original, lá na primeira equação, que é o x de t, nós vamos encontrar o x máximo. Então esse t aqui, eu posso dar um nome para ele, ou deixar como t mesmo, que nós vamos substituir para achar o x máximo. Então para achar o máximo dessa função, a gente tem, né, esses 3 passos aí são suficientes. Outra coisa que nós podemos fazer é examinar, né, a função em um gráfico. O problema do gráfico é que a gente nunca vai ter o valor exato, né? A gente não sei, né, numericamente talvez, mas a gente não vai obter o valor exato. Bom, aqui não preciso da QOL, eu posso aproveitar o problema a partir daqui. A derivada de x de t nós já temos, que é o v de t. Então o que nós temos que fazer? Igualar a zero. Bom, eu posso escrever uma equação, né? Eu posso criar uma equação aqui, ó. Posso criar uma equação que recebe, e eu posso ter algumas opções, que eu posso criar a equação copiando igual a zero e copiando o resultado, né? E criei aí uma equação que é a derivada primeira da posição igualada a zero. Mas eu posso também, né, puxar ela aqui. Deixa eu ver se isso vai dar certo. Ou vou ter que usar um substitute. Ok? Deu certo também. Então, só igualei, né, criei uma equação. Eu pego o v de t, que é a derivada primeira de x. Poderia fazer isso aqui também, ó. Se a gente não tivesse os passos anteriores, poderia fazer isso aqui também. Ok? Então a gente tem o EQ. O EQ, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir, nós vamos resolver ele para t, né? Então solve é uma forma aí que nós já vimos nas aulas anteriores. Solve quem para quem, né? Então essa é a pergunta. E aí ele já resolveu para nós. T igual a 0,5, t igual a meio. Então no tempo igual a meio, né, a gente tem um ponto de análise aí para ser considerado. Então é o ponto em que a velocidade zera e ela inverte o seu sentido.
E aí a gente analisa se para o lado esquerdo, lado direito para esse valor de t é positivo ou negativo, a fim de saber se o ponto é um máximo ou um mínimo. Outra forma, né, é nós criarmos um gráfico, igual a gente fez aqui, ó. Eu posso até copiar aqui para aproveitar o comando wx. Vamos pôr aqui na linha de baixo, aqui, ó, wx plot 2D, onde eu quero um gráfico, certo? Gráfico de quem? Um gráfico da expressão x de t. Eu posso fazer o gráfico de x de t e v de t, se der certo a escala. Certo? Para a variável x, como o ponto ali é de menos meio até meio, vou fazer de menos 2 a 2. É claro que isso aqui depende, né, da pessoa. Deixa eu só ver o que ele deu aqui. Nesse caso, gente, ele está pegando o x de t já resolvido. Então eu vou copiar ele inteiro aqui, ó. Acho que vai ser melhor, mais garantido. Ah, claro, é que eu copiei lá, né? Não é em função de x, é em função de tempo. Às vezes a gente está tão habituado a usar uma coisa de um jeito que a gente, quer dizer, com t, né? Com x, pronto. Então x de t para t entre menos 2 e 2. Veja que tem um máximo aqui mesmo, certo? É esse ponto aí que a gente tem que achar o valor. Vamos melhorar aqui, ó. Veja que esse valor tá pequeno aí para vocês, né? Isso aqui tem como arrumar, tem como formatar várias propriedades desse gráfico, como cor de fundo, as legendas, o tipo de curva, mas hoje, né, nós não vamos entrar nessa parte. Mas a gente já pode ver aqui que é realmente em 0,5 a gente tem o máximo, que está dando aqui um 1,2, alguma coisa assim, né? Se eu quero saber onde está esse máximo, é só calcular o valor de x para meio, certo? Então é 5 quartos. Eu falei que é em torno de 1,2. Vamos dar um float na nossa última saída. Float, né, calcule, né, o valor. Eu falei 1,2, 1,25. Então é o valor que está ali, ó, certo? Acho que o máximo aqui não tem opção, só se eu gerar em uma janela nova. Tem algumas formas de fazer isso, mas a princípio, né, tá aí a nossa resposta. Ele pergunta qual é a coordenada positiva máxima alcançada pela partícula. Então o que nós fizemos aqui, só para revisarmos? Pegamos a primeira derivada, igualamos a zero, resolvemos o valor de t para essa igualdade, né? Já temos o tempo, substituímos o tempo novamente na equação de x de t e encontramos o valor aí, 1,25. Então, eu posso escrever aqui que como resposta, x máximo igual a 1,25 metros. Certo? Não arrumou aqui, deixa eu só fazer de novo. Acho que está desligada a opção lá de usar o marcador. Bom, gente, podemos tentar aqui, né, jogar o gráfico da velocidade em cima do gráfico de x de t. Aqui, vamos ver o que ele vai mostrar. Então eu quero v de t. Veja que agora, né, a aula passada eu estava falando que parênteses, né, entre colchetes nós temos uma lista, e nessa lista nós temos duas funções para a variável t, e nós temos, então ele traçou aqui, ó, em azul é o gráfico da velocidade e em vermelho o gráfico da posição, certo? Então vamos agora para o nosso próximo problema. Então vamos lá para o nosso problema número 3. Então eu escolhi esse problema aí, é um problema também retirado de uma prova, realizado em 2019. E neste problema aí nós temos uma questão legal que é trabalhar com vetores, né? Então, só para iniciarmos aqui, vamos criar um Ctrl+, né, para colocarmos aqui que é o problema 03. Caímos agora na linha de baixo, já usando a seta. Já damos o nosso QAll, porque esse mesmo arquivo do Máximo eu estou usando para vários problemas, então cada um que a gente começa é interessante dar um QAll para não misturarmos as variáveis, né, já que tratam de problemas diferentes. Esse
Esse problema é interessante, né? Um problema de aplicação da segunda lei de Newton, onde a gente tem um sisteminha de forças. E ele é legal que a gente pode também ver, né, como que usa os vetores no Maxima, né? Então, para a gente ter o uso dos vetores, da mesma maneira que nós carregamos a biblioteca Drawn para trabalhar com gráficos, é importante. Opa, aí. Então, aqui em cima, né, a gente fez um Load Drawn. Eu não sei se eu tenho que pôr esse vect entre aspas ou não. Deixa eu testar sem. Acho que ele funciona. Certo? Então ele carregou, né? Então não deu erro nenhum. Carregou a biblioteca de vetores. Se você não carregar, você não consegue fazer produto vetorial. Não é que nesse problema a gente vai precisar, mas é mais para demonstrar aqui de forma didática também. Então eu posso criar alguns vetores, por exemplo, assim, vetor A, com valor em x e y, tipo 2, 4. Posso criar também x, y, z, né? Só como exemplo antes. E o vetor B igual a, sei lá, 3, 5 e 7. E aí, com essa biblioteca, a gente consegue resolver, por exemplo, duas coisas interessantes, que é o produto escalar, certo? O produto escalar, a gente não usa o ponto de multiplicação para resolver ele, que é o asterisco, certo? O ponto de multiplicação, ele faz ele multiplica termo a termo, né? Termo 1 com termo 1, termo 2 vezes termo 2, né? Ou item, né? Se quiser falar item 3 com item 3. Veja que ele faz lá a multiplicação, certo? Dessa maneira. Mas se eu quero fazer o produto escalar, a gente usa o ponto, certo? Até o nome, né? O produto escalar em inglês é dot, que é ponto. Aí ele resolve e dá o valor escalar aqui. Então o produto escalar entre esses dois vetores, A e B, é igual a 61. Se eu quero fazer o produto vetorial, certo? Que vai me dar um outro vetor, eu tenho que usar aqui o sinal de till, certo? Só que ele ainda não resolve, eu tenho que pedir para ele abrir, né, usando o express, um comando aí do Maxima. Aí ele resolve. Então quer dizer que o produto vetorial entre A e B é igual a 3, 1 e menos 2. Então é bem prático, você consegue fazer produto escalar, produto vetorial, você consegue multiplicar um vetor vezes um... Se eu quero multiplicar por um escalar, por exemplo 3 que multiplica B, certo? Então é bem prático depois que você carrega o load vect, certo? Aqui a gente não vai usar tanta coisa, né, para resolver esse problema, mas fica aí como dica, certo? Bom, e aí a gente pode começar a resolver esse problema aqui. Esse daqui é um problema de aplicação, certo? Você tem aqui, deixa eu só colocar aqui, né, os dados, você tem uma massa de 2 quilogramas, vista de cima da figura abaixo, mas apenas duas forças, né, são mostradas. Você tem a força F1, que aponta na direção X, então é um vetor. A gente pode ver o valor ali, 15. Chamar aqui versor I na direção X. Nós temos F2, 10 na direção do versor J, 10Y, dá para usar Y circunflexo ou X circunflexo aqui também, aí vai de cada, do costume de cada um ou de como aprende, né? Daí eu tenho uma aceleração, eu tenho o módulo da aceleração ali, certo? Deixa eu ver, 3 forças agem sobre a caixa de 2 kg, visto de cima na figura abaixo. Mas apenas 2 forças são mostradas. E a aceleração, ele deu o ângulo da aceleração. Então, tá o desenho dela aqui. Então você tem aqui que a aceleração é igual a o módulo da aceleração, certo? Igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Né? E ela tem um ângulo de 30 graus aqui com o eixo Y, certo? Então determine a terceira força em termos dos vetores unitários e o módulo. Então ele quer saber qual é o valor de F3, quem é o vetor F3, certo? E quem é o módulo de F3. Então vamos lá para o Maxima para resolvermos. Tá, mas antes, né, aqui, o que a gente usa para resolver esse problema, né? Então deixa eu só subir aqui um pouquinho.
certo? Isso aqui é uma aplicação da segunda lei de Newton, então basicamente aqui o que a gente usa é uma única equação, né? Que é a força resultante, ou somatório das forças, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, as três forças envolvidas é F1 mais F2 mais F3, que é igual a massa vezes a aceleração. Então é isso que a gente vai usar aqui para resolver o problema, para encontrarmos F3. Então vamos aqui no máxima. Só. Aí. Bom, então vamos lá. Vamos carregar com os valores aí, né? A gente pode começar aqui com a massa, que é uma constante, igual a 2 kg. Não preciso ver o resultado, certo? E aí, como é que a gente vai escrever agora, né, a força F1? Então, F1, eu posso definir ela como uma variável que recebe, abre uma lista, o valor em x, né, e o valor em y dado ali no problema. Então ela é 15 em x e 0 em y. Eu já posso fazer aqui F2, certo? Vai ficar 0 e 10. Bom, vamos ver agora como que fica aqui para a aceleração. Então nós, né, temos aqui a aceleração, ela vai ser composta em duas componentes. A componente sobre o eixo AY e a componente sobre o eixo AX. Veja que ambas as componentes são negativas, então se a gente for usar o ângulo 30, né, não trabalhar ali com 120 né, em relação ao eixo negativo, ou fazer a conta para ver quanto que dá em relação ao eixo X, certo? Que seria 90, seriam 150 graus, certo? Eu posso usar o 150, né, para fazer a conta. Seria interessante também, mas, né, podemos colocar manualmente aí os sinais de menos, né, já que as componentes estão para o lado negativo dos eixos. Então vamos lá. Então a componente em x, ela vai ser menos, porque ela está para o lado esquerdo, né? Menos 2, que multiplica. Veja que entre o vetor aceleração e o vetor x, né, está sem o ângulo, então sendo de 30, e aqui vem uma situação. O 30, né, ele está em graus, e para os cálculos a gente tem que jogar ele em radianos aqui no máximo. Então para nós convertermos, nós multiplicamos por π sobre 180. Quando a gente usa muito essa multiplicação por π sobre 180, é aconselhável criar uma constante, uma variável, né, de conversão já no início, e aí não precisa, né, não fica tão carregado aí as nossas componentes. Bom, em x está aí, agora em y nós vamos ter menos também, porque está para baixo, né, para o lado negativo, que multiplica, veja que entre o vetor A e a sua componente a y, nós estamos com o ângulo, então cosseno de 30 que multiplica a mesma coisa, π sobre 180, certo? Então, veja que o máximo ali ele já organizou para a gente, né? A aceleração ela vale, porque é meio, né? O seno de 30, então ela vale meio em x, menos, vezes 2, né? Que vai dar menos 1 em x, e menos raiz de 3 em y. Então nós já temos F1, F2, certo? E falta descobrir quem é F3. Agora a gente vai colocar aqui, né, a segunda lei de Newton para esse problema. Então a gente vai criar uma equação, vou chamar de equação 1, que vai ser igual a F1 mais F2 mais F3, que é igual a massa que multiplica, né, o nosso vetor aceleração. Então essas grandezas aqui, né, F1, F2 e aceleração, uma vez estando tudo ok, a gente pode ocultar o resultado, certo? E aqui está, né, o nosso problema. A gente tem que descobrir aqui quanto vale F3. Então, né, de forma semelhante que a gente já fez nos exercícios anteriores, eu posso usar um solve, né, resolver em EQ1 quem é o meu F3. E vamos ver lá.
Só dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Bom, a situação aqui é o seguinte, né? Então ele resolveu, né? Ele criou as igualdades, né? Que a componente x do f3 é f3 mais 17 é igual a zero. E para a componente y, f3 mais 2 raiz de 3 mais 10 tem que ser zero. Então aqui f3 vai ser igual a menos... Mas para não ficarmos assim com f3, né? Dessa forma, o que a gente pode fazer é definir variáveis iniciais aqui. f3x e f3y, certo? E agora ele mostra para a gente aqui que a componente x, f3x mais 15 é igual a menos 2. E f3y mais 10 é igual a menos 2 raiz de 3. Aí eu posso montar, né? Pegando a componente 1, tem que ser igual a componente 2, certo? Desse resultado aqui, né? Mas já é o resultado, já são os módulos, né, que ele pede lá no problema. Ele pede lá determine, deixa eu só olhar ali, determine a terceira força em termos dos vetores unitários, certo? E o módulo. Bom, vamos resolver aqui os vetores unitários antes. Deixa eu ver se tem como a gente aproveitar esse resultado. Eu posso pegar, por exemplo, apenas o lado... Eu teria que fazer um solve em cima de outro solve. O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver, criar uma equação, né? Posso criar uma equação para f3x. Onde essa equação aqui ela vai pegar... o item 1 do lado esquerdo. Olha, gente, nesses casos, vou ser bem sério para vocês, né? A gente já está aqui praticamente com a resposta, né? O que eu posso fazer é isso aqui, ó. Fica mais na mão também, né? f3x recebe um solve, né? Claro que aqui vai de f3x mais 15, como se fosse uma equação aqui que eu estou montando a partir do resultado da de cima ali, ó. Né? Se fossem números mais complicados, né? Então a gente podia copiar manualmente mesmo. Depois eu vou ver como fazer isso aqui de forma mais automática, mas assim seria para... Se eu colocar solve aqui, ele vai interpretar que a única variável é f3x. Acho que ele já resolve também. Ó, f3x igual a menos 17, certo? E f3y eu posso resolver como solve. Aí eu vou pegar aqui o lado y, certo? Isso aqui tem que ser igual a menos 2 raiz de 3. Veja que se a gente copiar, ele já converte para a gente aqui. Então tá lá. f3x tem uma forma de pegar isso aqui direto, mas eu acho que eu vou ter que usar aqueles LHS, RHS, né? Então eu estou evitando um pouco aqui, né, para a gente não perdermos muito tempo. E agora já tem os dois módulos aqui, inclusive a gente já pode substituir, né, menos 17 e esse daqui é o valor de f3y. Então tá lá, se eu quiser isso aqui na forma de número, né, posso colocar um float, número decimal. Então tem as duas componentes, f3x igual a menos 17 e f3y igual a menos 13,46. Então esse é o valor da força F3, ela tem que ser negativa em x e y para que a aceleração, né, resulte nesse quadrante aqui, certo? Aí ele pergunta lá também o módulo. O módulo seria, né, a raiz quadrada F3, né, módulo vai ser igual, para fazer a raiz quadrada é SQRT, a raiz quadrada de f3x ao quadrado mais f3y ao quadrado. Então tá aí o módulo de f3 igual a 21,16.
68. Né? Só para colocarmos aqui, então, nosso resultado foi que F3 vamos escrever aqui antes em suas componentes. F3 vai ser igual a menos 17 em I, né, em X, menos 13,5 em Y, né, ou, para quem prefere, em J. E o módulo do vetor F3 igual a 21,7 newtons. Aqui também é em newtons. Certo? Então esse é o resultado do nosso problema. Vamos ver se nas próximas aulas eu trago algumas coisas, né, para esse solve e resolver de forma mais direta. Tudo bem? Bom, uma alternativa que nós temos aqui, né, para não ter que pegar a resposta lá embaixo, é criarmos duas equações, em vez de ter EQ1, criar a equação para x, onde a gente pega o primeiro item, que seria, né, a componente em x. Então, como se eu pegasse né, as f versor i. E aqui também a gente pega na massa vezes aceleração o primeiro item, que é em x. Aí eu crio um EQy, na verdade é igual a EQx, só que muda aqui que é o item 2. Certo? E aí, né, deixa eu apagar aqui para não confundir, deixa eu saber onde está aqui. Aí. E aí, em vez de termos um solve, né, a gente pode ter um solve para EQx e EQy. Eu acho que isso aqui já vai dar certo. Então ele resolveu a equação para x da lei de Newton e, né, da segunda lei de Newton, e resolveu para y da segunda lei de Newton. Então nós temos aí F3x, ele que decidiu, né, ficar invertido assim, né, não sei porquê, aí tem que dar uma olhadinha também, mas está aqui o resultado, ó, F3x, certo? E F3y. Inclusive eu posso agora pegar F3x, certo, desse solve, né? Então agora eu vou complicar um pouquinho aqui, só para a gente brincar, né? O F3x ele tem que receber deste solve aqui, ele tem que pegar o item, veja bem, ele tem que pegar o item dentro do item 1, dentro da lista 1, o item 2. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Então, opa, aí. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Aí. Então quem é F3x? F3x é a lista 1 dentro do solve. E ela tem dois itens, né? Então deixa eu ver se consigo pegar o segundo item ali. Ele não... Aí, pegou F3x, mas ele está pegando aqui F3x como a equação inteira, né? Então eu tenho que pegar o lado direito, RHS. Aqui são formas de, né, de tornar tudo um pouco mais automático, assim, né? Quando é um problema mais complicado. Então a gente está resolvendo um problema simples, mas está usando coisas que, né, parecem desnecessárias, né? Mas numa situação mais complicada seria interessante. O F3y, posso aproveitar esse resultado aqui. A diferença é que aqui ele está do lado como o primeiro item da lista da solução, certo? Aqui ele já resolveu em cima, né? Tem formas, né? Eu posso jogar esse solve aqui que vai ficar mais fácil, num R no F, né? Como se fosse o F3 da vida ali. Mas que vai me atrapalhar lá para baixo. Então F3 solução, eu jogo aqui.
ver se isso aqui vai dar certo. Porque eu conheço agora como que ele organiza, né, a solução. Então eu estou pegando a solução 1, o item 2, a solução 1, o item 1 e os RHS. Deixa eu ver o que ele disse aqui. Erro nos parênteses. Tá sobrando um aqui. Isso aí. Então agora realmente, o meu F3x, certo? É o menos 17. E o meu F3y é aquele menos raiz de 2, raiz de 3, certo? Vamos colocar um float aqui para ele resolver, né? Certo? E aí nós temos, né, o nosso resultado. Eu posso remontar F3, olha. F3 recebe F3x como um dos itens, né? E F3y. Então aqui eu estou remontando F3, certo? Vou esconder essas soluções aqui. Dá para esconder tudo isso aqui agora, né? Então daqui para cima. Então tá aí nossa F3 e as duas componentes. A gente pode fazer até né, para imprimir aqui, ó. Vamos só fazer quase como uma prova real, né, para ver se o resultado está certo. A gente pode mandar ele calcular o F1 mais F2 mais F3 com a solução dada agora. Ó, e ele encontrou ali menos 2, menos 3, e vamos ver quanto que é o nosso M massa vezes aceleração, para ver se a nossa solução está satisfazendo ou não a segunda lei de Newton. Então, menos 2, menos 2. Esse menos 3,46 está vindo da soma das forças. Eu só preciso resolver esse float aqui, né? Deixa eu ver se eu colocar um float aqui ele não resolve. Então tá aí, né? Prova real feita do problema. F1 mais F2 mais F3, considerando que F3 está vindo da solução do solve das equações, bate com, né, o nosso massa vezes aceleração. Então, assim, depende muito, né, tem muitas formas de escrever as mesmas coisas, né? Então a gente vai sempre juntando um pouquinho ali do que vai aprendendo, um pouquinho lá, né? Tem para vetores, eu sei que tem muito mais coisa também para trabalhar, formas de calcular o módulo de maneira mais direta. Então é bem interessante, né? O máximo, à medida que você vai aprendendo, você vai juntando as informações. Quando você pega um problema, de repente você começa a inventar ali uma solução e cada vez mais, vamos dizer assim, direta, né? Então a ideia é de tentar sempre resolver com o menor número de comandos possíveis aí. Então é isso, gente, né? Vimos bastante coisa, né? Como gerar gráficos, no primeiro momento aí, derivados, integrais, né? Resolvemos esses 3 problemas aqui, em que usa derivada, integral e vetores. E eles abordam quase que, né, para quase todos, 90%, sei lá quantos por cento lá dos problemas de física 1, é isso que a gente usa, né? Derivados, ainda não usa tanto equações diferenciais, né? Nem há necessidade também ainda de cálculo numérico, nada parecido na física do primeiro ano, quer dizer, na física 1, mas, né, o que nós vimos aqui já dá para aplicar em vários problemas lá, certo? Então é isso, gente. Até a próxima aula.